Há 32 anos. Um amor que resistiu ao silêncio. Uma carta esquecida que poderia ter mudado tudo. O que aconteceu naquela noite entre Ricardo e Verônica? Descubra o desfecho de uma história que vai arrepiar seu coração. Uma lembrança guardada por 32 anos. A noite se estendia sobre a cidade como um manto profundo, o céu tingido de um azul tão intenso que parecia quase onírico. As estrelas estavam espalhadas de forma desordenada, mas Ricardo, com seus 15 anos, mal notava a beleza do céu. Ele caminhava ao lado de Verônica, que tinha 14, mas o silêncio entre eles carregava algo de imenso. Algo que não podia ser dito, mas que os dois sentiam, e que tornava aquela noite especial, embora Ricardo mal soubesse como lidar com isso. Eles haviam saído da igreja, como faziam todas as sextas-feiras, mas para Ricardo, naquele instante, a noite já não tinha mais nada a ver com a rotina comum dos outros. Para ele, aquela era a noite. A única. Verônica, com sua risada suave, cortava o ar, e seu sorriso iluminava a escuridão ao redor. Ricardo sentia seu peito apertar, como se o simples som da sua voz fosse uma melodia encantada que ele não sabia como responder. Cada vez que ela olhava para ele com aqueles olhos grandes e brilhantes, uma sensação nova e inusitada tomava conta dele, algo quente, tímido e ao mesmo tempo aterrador. Ele, tão fechado e introspectivo, nunca soubera como se expressar. As palavras, sempre prontas a sair de sua mente, morriam em sua garganta. O que ele queria dizer, o que ele precisava dizer, tudo parecia tão grande e difícil, que as palavras se escondiam, temerosas. Quando, finalmente, ele se atreveu a sugerir que fossem até a praça, seu coração quase parou de bater. Era uma coragem que ele não sabia de onde vinha. Ela aceitou. Eles se sentaram num banco de cimento, desgastado pelo tempo. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e profundo. Ricardo a observava, como quem tenta guardar em si cada detalhe, cada gesto, cada brilho de sua presença. Como se aquilo fosse sua última chance. O cabelo de Verônica caía suavemente sobre seus ombros, o brilho suave da sua pele refletia a luz da lua. Tudo nela parecia tão perfeito, tão inatingível. E ali estava ele, mudo, sem conseguir dar o passo final, aquele que poderia romper o silêncio e revelar o que ele realmente sentia. Sua timidez o consumia de uma maneira avassaladora. Ele queria dizer o quanto ela era importante para ele, o quanto o simples sorriso de Verônica era capaz de iluminar os dias mais sombrios de sua vida, mas não conseguia. Sua garganta estava seca, o corpo tenso. Ele se sentia pequeno, indefeso, diante dela e diante de si mesmo. Verônica percebeu sua hesitação. Ela baixou a cabeça, e um leve sorriso escapou de seus lábios. Tentou aliviar o peso do silêncio com um riso tímido, como se soubesse o que estava acontecendo, mas não queria pressioná-lo. E, de alguma forma, isso fez o silêncio se intensificar ainda mais, como se o ar ao redor deles tivesse ficado mais denso. Ricardo só podia sentir a pressão do seu coração disparado, sem palavras, sem movimento. Ele não conseguia sair daquele labirinto de timidez. E foi então que ela se levantou. A noite, o momento, tudo parecia ter chegado ao fim. Verônica olhou para ele, com um sorriso doce, o tipo de sorriso que ficaria gravado em sua memória para sempre, como uma marca no peito. Ela se despediu, e Ricardo ficou ali, estático, paralisado, com a sensação de que algo precioso havia escapado de suas mãos. Quando chegou em casa, ele se jogou na cama, com a mente atordoada e o peito apertado. Nada havia dito. A sensação de arrependimento o sufocava. Ficou ali, revirando em sua mente cada instante, cada silêncio, e então, como um grito silencioso de sua alma, levantou-se e escreveu. A carta foi sua única forma de tentar aliviar o que sentia. Escreveu com uma honestidade crua, colocando no papel tudo o que nunca teve coragem de dizer. Cada palavra era um pedaço de si mesmo, uma confissão que não podia mais manter dentro de si. Verônica, o motivo que me trouxe até aqui é o mais sincero e importante. A respeito daquele nosso encontro, não sei o que aconteceu comigo, possa ser que tenha ficado bastante emocionado,
ao fato de estar ao seu lado que me faltou palavras suficientes para me expressar o que sinto por você, na verdade é que eu te amo. Ele se entregou ao papel, derramando seu amor, seus sonhos, suas esperanças. Quando terminou, segurou a carta. A sensação de que estava prestes a fazer algo importante lhe atravessava o peito. Na manhã seguinte, ele teria coragem de entregá-la. Ou talvez não. Ele não sabia, mas sabia que era necessário. Mas, como sempre, a timidez o engoliu de novo. O medo, o pavor de ser rejeitado, o receio de se expor, tudo isso tomou conta de Ricardo de forma esmagadora. E a carta, com todos os seus sentimentos, ficou guardada em uma gaveta, longe dos olhos de Verônica. O tempo passou. A carta amarelou. Mas o que ele sentia, o que ele nunca tinha dito, permaneceu intacto, guardado em seu peito. Nunca se apagou. O tempo, impiedoso e generoso, passou. Ricardo seguiu com sua vida. Casou-se, teve uma filha, mas algo dentro dele nunca conseguiu se livrar da lembrança de Verônica. Cada aniversário dela, ao longo dos 32 anos seguintes, tocava seu coração. Ele lembrava, a dor ainda estava ali, um nó apertado em sua garganta, um silêncio que nunca se desfez. Verônica também seguiu sua vida. Encontrou o amor, casou-se, teve filhos. Mas, em seus dias mais silenciosos, havia algo dentro dela que parecia faltar. Algo que ela nunca soubera explicar. Por 32 anos, ambos viveram suas vidas. Então, o destino, com sua maneira imprevisível de unir os caminhos das pessoas, fez com que eles se encontrassem novamente. Ricardo estava em um aniversário, um evento simples, quando soube, quase por acaso, de Verônica. O coração dele disparou, como se um relâmpago tivesse atravessado sua alma. Ele não pensou duas vezes, timidamente, procurou-a nas redes sociais. Mas o verdadeiro reencontro aconteceu de uma forma que ele nunca imaginara. 32 anos depois, foi em uma academia que os olhares se cruzaram. O som da música suave e dos halteres caindo ao chão desapareceu. O tempo pareceu parar, e o mundo ao redor dele se dissolveu. Ricardo sentiu aquele choque de emoção, aquele mesmo nó no peito que sentirá tantos anos antes. Ricardo assentiu, mas não disse nada. As palavras já não eram necessárias. Sua timidez, aquela que o tinha paralisado tantas vezes, parecia agora apenas uma sombra do passado. Ele, finalmente, tocou a mão de Verônica, com uma ternura que transbordava em seus gestos, e naquele momento, os dois souberam, sem que fosse preciso mais nada, que estavam começando uma nova história. A carta, o silêncio, o arrependimento, tudo fazia parte do que os havia moldado. Agora, era a hora de viver um amor que, embora tardio, nunca se apagou. E, pela primeira vez, Ricardo não precisava mais esconder o que sentia. E, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Verônica falou. Verônica, com os olhos brilhantes e a voz embargada de emoção, quebrou o silêncio. Você sempre me amou, não é? Disse, com um sorriso suave que revelava tanto alegria quanto alívio. Lembrou-se do meu aniversário todos esses anos e guardou aquele amor no seu coração. Você nunca me esqueceu. Ricardo a olhou com uma intensidade serena, um homem que finalmente encontrou as palavras que o silenciaram por décadas. Ele segurou as mãos dela com firmeza, seus olhos cheios de amor e gratidão. Verônica, nunca te esqueci. Você foi sempre o amor da minha vida. Eu amei você em silêncio por 32 anos, mas agora quero viver esse amor em voz alta. Verônica sorriu, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Ricardo não resistiu e limpou-a com ternura. A sinceridade no olhar dele parecia derreter qualquer dúvida ou barreira que ainda pudesse existir. Ao redor, as pessoas começaram a perceber a intensidade do momento. Amigos e familiares observavam, tocados pela energia do reencontro. Alguns sorriam, outros murmuravam palavras de incentivo, mas todos sentiam que estavam testemunhando algo raro e poderoso. Ricardo respirou fundo, como se preparasse para fazer o gesto mais importante de sua vida. Ele se ajoelhou diante de Verônica, tirando do bolso uma pequena caixinha de veludo. O ar pareceu parar por um momento.
Verônica, você foi o amor da minha juventude, o sonho que eu guardei no coração por todos esses anos. Agora, você é a realidade que eu quero viver. Eu não quero mais perder nenhum dia longe de você. Quer se casar comigo? O tempo pareceu suspenso enquanto Verônica olhava para ele. Então, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas, ela disse em voz alta, clara e cheia de emoção: Sim, Ricardo. Quero me casar com você. Quero viver tudo que não vivemos antes e muito mais. O som de aplausos e comemorações irrompeu ao redor. Amigos abraçavam-se, familiares trocavam olhares de felicidade, e até os desconhecidos que passavam pelo parque sorriam, contagiados pela alegria que emanava daquele momento. Ricardo se levantou, puxando Verônica para um abraço apertado. Enquanto girava com ela nos braços, os dois riam como adolescentes, exatamente como no dia em que tudo começou. O futuro prometido. As semanas que se seguiram foram uma explosão de felicidade. O casamento já tinha data marcada, e os preparativos eram feitos com entusiasmo por todos. Verônica e Ricardo estavam radiantes, como se os anos tivessem retrocedido, devolvendo-lhes o frescor da juventude. Na cidade, o reencontro e a história deles se tornaram inspiração. Para muitos, era a prova de que o amor verdadeiro podia resistir ao tempo, às escolhas erradas e até mesmo ao silêncio. No dia do casamento, enquanto Verônica caminhava pelo corredor da igreja de braços dados com seu pai, Ricardo esperava no altar com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Quando seus olhares se cruzaram, ambos souberam que estavam exatamente onde sempre deveriam estar. E assim, diante de Deus, da família e dos amigos, eles juraram amor eterno. O passado, cheio de arrependimentos, deu lugar a um futuro repleto de promessas, alegria e fé. No final da cerimônia, enquanto os dois caminhavam de mãos dadas para fora da igreja sob uma chuva de pétalas, Verônica sussurrou: Valeu a pena esperar. Ricardo sorriu, beijando-a com delicadeza. O amor verdadeiro sempre vale. E, juntos, começaram a construir a vida que o destino havia guardado para eles, mostrando que, com amor, fé e perseverança, nenhuma barreira é intransponível.